Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Nossa, como é bom ver vocês. Essas caras tão queridas. Dona Lina chegando, olha que coisa. Nosso querido deputado, Itamar Borges, o homem que fez a lei dos produtos de origem animal. Parabéns, uma salva de palmas para ele, que ele, em 60 dias, ele fez o que ficaram 20 anos para tentar fazer. Ele, como secretário da Agricultura, fez em 60 dias. Parabéns. Eu queria muito que vocês entendessem o que significa, porque nós estamos num momento em que a gente precisa que esteja todo mundo no mesmo abraço. Mas eu fui chamado, né, a gente já trabalhava com a Secretaria de Turismo desde 2013, mas nós fomos chamados e aí nós encontramos, o primeiro contato que eu tive foi um coordenador de turismo, né, que chegou para mim e falou: eu conheço você, ele era do Vale do Mantiqueira, eu conheço você, eu preciso, vamos conversar, vamos fazer um negócio. E eu me lembro do Rodrigo, o Rodrigo que está aqui, Rodrigo Ramos, uma salva de palmas aqui. O Rodrigo falou: olha, nós temos uma ideia, o secretário quer valorizar a gastronomia e tal. E aí nós montamos um produto, ideia da secretaria, que chamava Rotas Gastronômicas. Por quê? Porque a gente já tinha mapeado tudo que de melhor tinha no estado de São Paulo. Porém, não tinha um produto para oferecer para os operadores, um produto para oferecer para as pessoas. E aí, com a construção dessa equipe, com a coordenação do Rodrigo, com a atuação do secretário adjunto, que é o Guilherme, né, e toda uma equipe, eu não vou tentar dar todos os nomes, porque às vezes eu esqueço, mas com essa equipe toda, aí um dia apresentamos a ideia junto para o secretário Vinícius Lumertz, e o Vinícius olhou e falou: nós vamos fazer isto. O cara consegue sintetizar muito rapidamente o que é um programa, o que é um produto. E nós construímos. 18 meses, no meio de pandemia, no meio de tudo, nós construímos as rotas gastronômicas do estado de São Paulo. Não são todas, não, são 7. Vocês vão ter, e hoje a gente tem que celebrar isso. Celebrar isso porque isso é um produto da sociedade, produzida, de fato, com o poder público olhando para cada um dos atores, e esses atores representados, orgulhosos, com autoestima, com um potencial imenso pela frente, coisas que, sinceramente, eu não conhecia. A gente se surpreendeu andando por esse estado todo, e aprendemos que São Paulo, como destino gastronômico, é de uma riqueza, tanto ou maior, eu garanto, tanto ou maior do que Portugal, França, Itália, só que a gente não dá essa autoestima, só que a gente não valoriza isso. No momento em que você vai para Birigui ou Penápolis, e lá você encontra uma vinícola completamente montada, produzindo vinho de excelente qualidade, Cabernet Sauvignon no meio, lá na região de Araçatuba, de Andradina, do Rei do Gado. Não, lá tem vinho, lá tem gente produzindo com qualidade. A gente não esquece isso. E eu queria muito que vocês entendessem a importância disso, porque isso a gente tem que levar para o país inteiro. E agora nós temos um novo caminho para poder fazer isso. Mas eu queria chamar esse cara, que é a pessoa que mais entende de turismo no país, eu posso dizer claramente, Vinícius Lumertz, meu secretário. Vamos aqui. Uma salva de palmas, por favor.
palco é dele, viu, agora. Obrigado, Vinícius. Bom, depois dessas palavras do Jorge, exageradas, eu brinco com o Jorge que tem dois tipos básicos de ser humano, né? O catabólico e o anabólico. Quem trabalha com comida sabe. Os anabólicos somos nós, né? Normalmente mais gordinhos, mais animados, e nós usamos, né, muito combustível, e combustível é carboidrato. Aí a gente tem essa cara de alegre, né? Os catabólicos são os contadores, os auditores, não é a nossa turma, né? Mas a gentileza, o carinho com que o Jorge trata o tema, ele transferiu a cada um de nós, a cada um de vocês, por isso ele nos une a todos, por essa generosidade, essa bondade. E ao saudá-lo, o deputado Itamar, foi o grande parceiro da legislação, quem criou a legislação do SIM, né? Ele fez muito. Outro dia eu estava no litoral com o prefeito, e o prefeito me disse: olha, esse peixe tinha que ir até São Paulo para levar um carimbo do CIF para eu vender aqui, né? Isso não precisa mais, né? O que o Jorge não falou da razão, e aqui está o Rodrigo, a nossa equipe, sobre a forma de abordar e o sentimento que tem por trás desse programa, também tem a ver com a história de cada um. Eu venho da época do SEAG, eu dirigi o SEAG e nós formamos o SEBRAE. E a microempresa, a pequena empresa, o pequeno negócio é quem está lá fora fazendo coisas com muita paixão, né, com muito carinho, com muita expressão. E o turismo, eu vou mostrar aqui alguns números para vocês. O turismo é o lugar que funciona na economia do visitante como uma plataforma de exportação para o pequeno negócio e sua sustentabilidade, porque é lá que o produto é vendido pelo preço de venda. É lá que ele tem força, lá ele que tem origem, lá ele que tem cara, lá ele tem características próprias que são valorizadas, deputado Goulart. Por isso, não há como dissociar, e isso nós aprendemos principalmente nos países europeus. Eu morei 8 anos em diferentes países da Europa, no Oriente Médio, mesmo no Oriente, e sempre foi o que eu vi. Um produto de algum lugar com algum significado, porque é isso que é a experiência na sua soma. E a gente colocou alguns números aqui, né, e algumas frases muito rápidas, né, da importância do turismo nesse momento, enquanto compaixão, enquanto tolerância, enquanto proximidade, numa época de muita divisão. Enquanto as pessoas estiverem viajando, há sempre a busca do outro, né, pelo que há de melhor, pelo entendimento da diferença. E a comida, nós vamos ver aqui, vamos passar para frente, né, é quando os viajantes buscam, né, principalmente, Jorge, os anabólicos, menos os catabólicos, né? Os anabólicos vão pensando de manhã à noite na experiência gastronômica, que é a forma mais profunda da experiência da viagem, né? Que aonde você se encontra com todas as raízes daquela cultura. Então, nós estamos falando de 95% dos viajantes buscam isso, né, de uma forma diferenciada, a não ser a minha esposa, né, a Simone, que pede frango, peito de frango com salada, o que realmente, né, catabólica que né, não faz questão, mas ao longo do tempo nós estamos negociando, né. 80% dos viajantes pesquisam, 70% escolhem destino baseado nisso. As pessoas viajam por isso, né? Elas pensam nisso, né? Quer seja uma viagem para Borgonha, quer seja uma viagem para a Sicília, não importa, as pessoas estão pensando nisso. E os millennials em especial. Aqui tem o paradoxo da grande dificuldade das novas gerações de obter bens duráveis, de obter bens por um assunto que é bastante complexo, mas que as coisas ficaram muito difíceis de compatibilizar com comprar coisas, bens, imóveis, tudo mais, e ao mesmo tempo
usufruir das vantagens da era das viagens, da era do compartilhamento, né? Alfred Hilton dizia que, possivelmente, a conquista civilizatória menos valorizada é justamente viajar, porque o que era atributo ou de reis, no nosso caso, nosso primeiro grande turista, um Augsburg, um Habsburg, Dom Pedro II, né, o grande rei viajante, hoje muitas pessoas podem conhecer o mundo inteiro, e isso tem um valor que é expresso aqui também nessa perspectiva dessa mudança e que faz com que o turismo previsto pelo WTTC, que é o Fórum Econômico Mundial do Turismo Privado, diga que em torno de 30% dos empregos que vão ser gerados nos próximos 10 anos virão justamente daqui, do turismo, né? Do barco de lazer que está lá, enfim, é da gastronomia. Por quê? Por conta da automação e da mecanização, da liberdade que nós adquiriremos por mais uma etapa, mais uma vez. Primeiro foi da agricultura e das agruras de trabalhar no campo, depois da indústria, nos liberando para os serviços, né? E esse mercado tem uma avaliação de trilhão, né? É um mega mercado. E o Brasil tem um papel importantíssimo nisso. O Brasil precisa se posicionar como um país turístico. Ele não fez ainda. Nós aqui em São Paulo lutamos muito, eu como ministro também, mas precisa de muitas reformas. O Brasil precisa de grandes reformas, meso-reformas e micro-reformas. Nós precisamos fazer com que o sistema flua como um sistema circulatório. Então, se pode pensar na necessidade de grandes reformas, como a reforma tributária, a reforma política, todas elas são necessárias. Mas, quando nós chegamos no turismo, eu me lembro no meu período de ministro, no final do governo Temer, nós abrimos a questão do capital das aéreas, poder ser capital internacional, dada a realidade dos fatos, ou zerar todos os impostos de importação de equipamentos para parques temáticos. E aqui em São Paulo nós temos os distritos turísticos. E o trabalho de concessão de parques, e assim vai. Da necessidade, nós temos um plano nacional de conectividade. Nós precisamos de conectividade aérea, seja um programa super integrado, não podemos ter 400 aeroportos fechados, não ter os pequenos aviões voando. Então o Brasil é um caso evidente de falta de ineficiência que acaba batendo a nossa porta. É um caso de ineficiência, é um caso de improdutividade, é um caso de concentração de renda, é um caso de altos custos e é um caso muito sério de baixos salários. Nós, por isso tudo, acabamos remunerando mal, em todos os níveis. E isso é muito sério. Quer seja para uma pessoa que está limpando o apartamento do quarto de hotel, ou alguém com mestrado, começando a trabalhar e ganhando 5 a 10 vezes menos do que um equivalente nos Estados Unidos e na Europa. Há alguma coisa de muito errado nesse modelo, como um todo. E nós, que pertencemos a essa classe artística, cultural da gastronomia, industrial da gastronomia, proto-industrial da gastronomia, artesanal da gastronomia, nós não estamos isolados, nós estamos ligados a toda essa cadeia. Tudo isso está interligado. Então, os grandes temas nacionais nos pertencem. Rapidamente, para terminar aqui, são as mesmas coisas, né? Os mesmos valores, principalmente nos milênios, e cada vez mais, são grandes números que me interessa passar aqui. Ou seja, tudo que vem acontecendo vai acontecer a mais, né? Cada vez mais haverá mais espaço para essa diferenciação e essa busca, né? Podemos seguir. Eu não quero pesar muito em números e aqui repetir o que o Jorge falou, né? Como alguém que veio do Sebrae, como eu vim, SEAG, Sebrae, durante muitos anos, eu me lembro de ter escrito o primeiro manifesto da micro e pequena empresa do Brasil. E ele tem um título, esse manifesto, chama-se Liberdade para Trabalhar. Engraçado que você vai dizer liberdade, alguém pensa em liberalismo. Trabalhar, Goulart, você pensa em trabalhismo. Não é nada disso. Ou é tudo isso. Liberdade é um conjunto de condições de você poder fazer. Liberdade é acesso a crédito, liberdade é acesso a mercados, liberdade são os acessos, até logísticos. Em São Paulo tem estradas maravilhosas, nós concessionamos os aeroportos,
tem mais consumo, mais demanda do que oferta, mas liberdade é tudo isso. E trabalhar é o que nós queremos, mas liberdade também é poder usufruir de acumulação de capital e, nesse sentido, sermos capitalistas, no sentido positivo da palavra, e não descapitalistas. Parecendo que a gente trabalha e não consegue acumular, porque alguma coisa acontece no sistema que retira isso, quer seja para governo, quer seja para juros, quer seja para preços de oligopólios de produtos que muitas vezes nós precisamos. Então, existe uma discussão de modelo, sim, que precisa vir à mesa e à tona. Enquanto isso, nós vamos para as bases, ir lá conversar com os produtores, fazer as rotas gastronômicas e pedir que todos aqui, de alguma forma, e eu falava isso com o Itamar, defendamos isso. O Brasil não é mais um país adolescente. Nós não podemos perder bons programas que foram feitos como esse, como os distritos turísticos, as rotas cênicas, programa de crédito com o Sebrae, que vai entrar aí com 3 bilhões agora de crédito orientado junto conosco, o ecoturismo, turismo de aventura. Por quê? Porque eles foram feitos com recursos públicos. E porque foram feitos com recursos públicos, Goulart nos pertencem e pertencem a todos. Então, esses produtores, como em Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, né, você é responsável por quem você cativa, estão cativados, querem fazer, acreditam que é possível. E se alguém tem dúvida, vá lá fora e converse com os pequenos produtores, e você vai ver quanto eles estão apaixonados pelo que estão fazendo, mas quanto de esperança tem de que esse negócio funcione, que tenha menos imposto, que seja mais prático, que eu possa expor meu produto, que eu possa vendê-lo. E nós não podemos decepcionar as pessoas, nós devemos estimulá-las sim, mas mantermos depois, né, como guardiões. Por isso nós criamos o Fórum das Rotas Gastronômicas, que se reúne hoje às 14 horas, para proteger dentro da sociedade os projetos, porque os projetos têm que ser protegidos, no fim, não por governos. Ou o projeto é de Estado, como, por exemplo, é o Distrito Turístico, que nós fizemos no modelo da Disney, de Orlando, em São Paulo, ou ele é um projeto da sociedade. Porque se ele não pertencer à sociedade, e eu tenho aqui um deputado que pode, 2, que podem convalidar, às vezes é o contrário do que a gente imagina. Às vezes um político adora que a sociedade tenha um projeto, porque fica mais fácil do que inventar um projeto. Mais fácil é ouvir que a sociedade quer que a gastronomia, que as rotas, nesse caso, elas se consolidem no turismo, nas imagens, né, na melhoria das cidades, nos investimentos que são feitos em grande proporção hoje no Estado, principalmente nos pequenos municípios, melhorando as cidades, né. Hoje, esse ano são mais de 550 milhões só na rubrica de pequenas obras para melhorar e embelezar municípios. Agora, com rotas náuticas também, estamos inaugurando 16 pequenas marinas e mais 20 ou 30 projetos, mais ou menos. Essas coisas têm que continuar. É preciso ter um projeto náutico para o Estado? Tem. É um projeto gastronômico? Tem. Um projeto de distritos turísticos? Tem. E assim por diante. De rotas cênicas? Tem. A obrigatoriedade do governo de, quando duplicar ou mexer numa rodovia estadual, é fazer um projeto acoplado com paradouros, com centros de comercialização de produtos, locais de restauração. Isso está escrito como decreto, mas é preciso que a sociedade se aproprie e diga, vamos manter isso, vamos fazer com que isso funcione. Por isso nós criamos o fórum. Dá um pouco de trabalho à democracia? Dá, mas depois acostuma, depois passa a fazer parte da rotina. Então, isso tudo foi feito, está no ar. E mais uma vez, ao Georges e a todos vocês, nós estamos terminando uma gestão, né? É importante que as gestões mudem, isso é muito importante em democracia, que venha a gente fazer coisas diferentes, mas aquilo de bom que foi feito com recurso público, não tem autoria, né? Deve ser cuidado, pode até mudar nome, pode fazer coisas bem diferentes, né? Assim, do ponto de vista de marketing, não importa, né? É legítimo também.
mas é importante que essas coisas continuem. No caso da microempresa foi o Simples, né? Foi o MEI, e tem outras tantas coisas que nós devemos buscar e continuar, né? E avançar com programas que deem sustentabilidade à nossa paixão, com programas que não nos deixem com decepção. Nós somos um povo cansado de decepções, mas nós temos que entender que uma parte disso nós temos que chamar para a gente, para a sociedade organizada. Nós temos que assumir certas coisas para protegê-las. E aí nós não seremos surpreendidos. Então, da minha parte é isso. Me alonguei um pouquinho. Agradecer ao Jorge por esse carinho imenso, né, pela energia dele, altíssima energia, né? E a todos vocês, e a cada um de vocês, pela sua dedicação, pelo seu amor às atividades, a São Paulo, aos estados, outros que estão presentes, e ao nosso maravilhoso país. Muito obrigado a todos. É uma experiência linda. Cozinha caiçara, a manjubinha, a banana e todo o derivado da banana, o chá, essa coisa dupla de fazer um esporte, de fazer um rafting, de andar de bicicleta, de nadar, mergulhar com a gastronomia. Se a gente gera riqueza empoderando pessoas, cuidando do meio ambiente, a gente começa a gerar riqueza com felicidade. É importante que as pessoas venham conhecer, que o turismo seja fomentado cada vez mais. A cozinha caiçara é essencialmente uma cozinha simples, mas de muito sabor. Você tem restaurantes incríveis e maravilhosos em Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e na Baixada Santista. Não dá para ter turismo se a gente não tem uma cadeia de produção, se a gente não tem bons lugares. Isso vai fazer com que sempre seja bom.